como Deus vai manifestar à humanidade o seu amor infinito? O que a Escritura nos diz é que o que Deus quer manifestar, mostrando o seu amor, é que Ele nos faz participar da sua vida. Como uma criatura pode participar da vida do Criador? Só se o Criador se faz criatura. A encarnação de Jesus Cristo tem como finalidade que Ele, sendo homem e solidário com a humanidade, faça com que nós, humanos, nós, seus irmãos, possamos participar da vida dele, da vida divina dele. Já os mais antigos escritores cristãos, os que chamamos pais ou padres da igreja, diziam, lendo Paulo, lendo João, o ser humano foi criado para ser divinizado. O ser humano foi criado para ser divinizado. Eu sei que uma afirmação como esta, que é fundamental, diga-se entre parênteses, para entender o cristianismo, eu sei que uma afirmação como esta faz com que muitas pessoas fiquem com o pé atrás. Ou achem que é uma coisa, é até bonito, mas parece impossível. Como nós, frágeis, nós pecadores, nós pessoas que vamos sentir como o tempo vai nos tornando de criança, adolescente, de adolescente, jovem, de jovem, uma pessoa adulta, de adulto, uma pessoa do que o pessoal, para enganar, chama melhoridade e assim por diante. Eu divinizado, isso parece uma ideia assim, bonita, pode até que poética, para boi dormir. Mas vejam, na lógica da fé cristã, isso é fundamental. E quando digo a lógica da fé cristã, estou dizendo o pensamento que os cristãos, lendo as Escrituras, podemos ter. O amor de Deus é um amor que já, logo no início do livro do Gênesis, se manifesta dizendo que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Normalmente a interpretação dessa frase, a sua imagem e semelhança, é interpretado dizendo: Deus nos fez inteligentes, grandes coisas. Indo às vezes um pouquinho mais longe, dizemos: Deus que nos criou sem ter nenhuma obrigação, isto é, Deus que nos criou livre, Ele livremente, só podia nos criar também para a liberdade. De fato, a inteligência, a liberdade fazem com que um ser humano pareça com Deus. Normalmente fica por aí. Esquecendo que o Deus que Jesus Cristo
nos revela é, antes de mais nada, um Deus que é amor. Um Deus que é amor vital. Por isso nos dá a vida. Nos dá a vida por amor. Onde isso aparece no ser humano? Onde está a imagem e a semelhança de Deus, que é amor vital no ser humano? Se lermos o início da narração da criação, veremos que o lugar onde se fala, criados à sua imagem e semelhança, criados no plural, é porque a maneira como Deus criou o ser humano foi criando homem e mulher. Nos tempos em que a filosofia ou a teologia cristã era mais machista, eu estou otimista, estou pensando que não é. Dizia que, como Adão foi criado primeiro, é ele que foi criado à imagem e semelhança. A mulher entrou assim, por ser a namorada de Adão. Mas essa interpretação rompe o versículo onde diz e Deus criou o ser humano. 2 pontos. Homem e mulher os criou. Porque o ser humano é o homem e a mulher. Ou a mulher e o homem. Dizer que o ser humano é o homem e a mulher vem depois para pegar o que sobrou, não é o que a Bíblia diz. O amor entre o homem e a mulher é o sinal, ou deveria ser o sinal, do amor daquele que os criou. Porque é do amor entre o homem e a mulher que a família humana tem chance de aparecer. Nesse sentido, dando um pulo para o final, a imagem de Deus, Trindade, é a família humana. A inteligência, a liberdade, a criatividade e todas as outras capacidades que o ser humano possa ter, a imagem e semelhança de Deus, todas elas deveriam estar sustentadas naquilo que a nossa fé nos diz que é o divino de Deus. O divino de Deus é o seu amor. Por isso, repito, a fé cristã não é simplesmente dizer Deus existe. A fé cristã é dizer eu creio no amor de Deus. Enquanto não chegarmos lá, corremos sempre o perigo, e por isso as palavras dos símbolos são tão importantes para nos ajudar a ter como que andaimes que sustentam o movimento da nossa fé. Até não chegarmos a confiadamente dizer creio em Deus que é amor, podemos estar tendo na nossa cabeça e em nosso coração ídolos que nos parecem Deus. É muito comum, porque a imagem,
a realidade de Deus em nossa vida vai acompanhando também as diferentes fases e momentos da nossa existência. É muito comum que todos tenhamos tido momentos em que Deus nos aparece como um ser que ao mesmo tempo nos fascina, mas nos dá medo. Para alguém que, na sua imagem de Deus, desenvolve muito a ideia de um Deus que dá medo, pode chegar um momento que esse Deus que dá medo, esse Deus que castiga, esse Deus que condena, parece mais cruz credo, parece mais com o diabo do que com Deus. É por isso que Jesus Cristo, durante toda a sua pregação, insistia tanto na ideia de que Deus é um Pai amoroso. Mostrava não só com suas palavras, mas com aquilo que fazia, que o que Deus tem no coração em relação ao ser humano é o carinho, é o amor, é o perdão. Ele dizia isso com palavras, mas ele fazia isso, procurando justamente as pessoas que, do ponto de vista da religião, do judaísmo do seu tempo, do ponto de vista da lei, do ponto de vista das mesmas pessoas que se autocondenavam, Jesus Cristo era justamente essas pessoas que ele procurava, para escândalo dos fariseus, dos doutores da lei, que sempre perguntavam aos discípulos: mas por que o vosso mestre anda com esse tipo de pessoas? Por que faz refeição com eles? E Jesus Cristo, de muitas maneiras, dizia: porque eu não vim procurar justos, mas pecadores. Porque não são as pessoas que têm saúde e que precisam de médico, mas os que estão doentes. E chega ao ponto de dizer que nós devemos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. E quando ensina como falar com Deus, na oração que todos aprendemos quando éramos crianças, o modo como ele nos ensina a falar com Deus é dizendo a palavra Pai. É por isso que não entenderíamos nada da fé cristã se ficássemos só na criação feita por um ente superior a quem deu na telha criar esses seres humanos para ver o que vai dar. Como São Paulo e São João nos ensinam, o desejo de Deus, desde o início da criação, é criar o ser humano, homem e mulher, como pessoas com as quais ele pode falar. Criar o ser humano, homem e mulher, como pessoas que podem falar com ele. Vejam que, de uma maneira como o livro do Gênesis fala nos seus primeiros capítulos, de uma maneira ao mesmo tempo simples e poética, Adão e Eva, na hora já do entardecer, no jardim do Éden, conversavam numa boa, os dois peladinhos, conversavam numa boa com Deus.
vendo o sol se pôr, felizes. Não é à toa que essa narração, que tem forma mitológica, mas que é a expressão da convicção fundamental, que deve estar no coração e na cabeça de um cristão. Deus nos criou por amor, para nos amar, para que o amemos e para que nos amemos. É isso que significa creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Por isso, qualquer ideia de Deus que tenha nem que ser uma sombrinha, não uma sombrinha, mas uma sombra de maldade, uma sombra de rivalidade, tudo isso a Bíblia considera como capetice. Capetice que já está também no início, como se tanta bondade, como se tanto amor, como se tanta confiança por parte de Deus no ser humano suscitasse inveja, suscitasse desconfiança, que o enganador aproveita para botar na nossa cabeça. Olha, ele parece bom, mas não confia não. Não confia não porque ele vai te castigar. Não confia não porque ele deve ter segundas intenções. Não confia não porque ele está negando alguma coisa. É aí que a ideia do pecado original vem infelizmente, dar apoio à tentação. A expressão pecado original, todo mundo viu isso, né? A expressão pecado original corre, ou tem o perigo de nos levar a pensar que o mais original no ser humano é o pecado. Como se Deus tivesse criado a gente já assim, prontos para pecar. Na imaginação popular aparece o pecado original já diretamente ligado com a sexualidade. Sem perceber que isso já está interpretando de um modo errado a própria criação de Deus. Porque se Deus cria o homem e a mulher, e dizer homem e mulher significa dizer que há uma diferença sexual. Não é para colocar o homem e a mulher já prontos para pecar. Porque Adão vai gostar de Eva, que vai gostar de Adão, e isso é pecado. Quem disse que é pecado? Na Bíblia é a serpente. A serpente que representa tudo aquilo que engana a humanidade, enganando precisamente sobre quem é Deus, fazendo com que Adão e Eva suspeitem do amor de Deus
porque Deus está proibindo comer o fruto da árvore. Quem inventa que Deus proibiu é a serpente, não é Deus. Deus, ou a serpente, põe na boca de Deus palavras que Deus não tinha dito. O que quer mostrar isso? Quer mostrar que o fato do homem e a mulher terem nascido, ou terem sido criados livres para amar, significa também que são criados expostos ao engano, expostos à falha. Se Deus nos tivesse criado como às vezes a gente gostaria, por que Deus não nos criou como uma maquinazinha que não erra? Porque a gente tem que pensar, porque a gente tem que ser livre. Por que a gente não podia viver numa boa sem tantas preocupações como a gente tem? Às vezes todos podemos ter a tentação de achar nossa humanidade um perigo. Um perigo por quê? Porque a gente está exposto a sofrimento. Porque a gente está exposto ao desamor. Porque a gente está exposto à mentira. Mas vejam que isso que certamente não é o fundamental no ser humano. Isso faz parte do fato de sermos livres. Se nós não tivéssemos liberdade para amar, se nós tivéssemos o amor simplesmente como um instinto, como pode acontecer nos animais, nós certamente não teríamos as dores de cabeça que muitas vezes temos. Nós não passaríamos pelo sofrimento, porque às vezes passamos. Mas nós não seríamos humanos. Nós não seríamos humanos. Nós não teríamos a chance, a alegria, a doçura de poder amar. E, sendo capazes de amar, parecer com Deus e compreender Deus.